Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para juntos nós lermos o capítulo 8 de Apocalipse, certo? Lembrando que eu estou lendo na versão da Bíblia NVT, você que não tem, você pode colocar lá no Google, Apocalipse capítulo 8 NVT, que já vai aparecer essa versão para você. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os comentários dos versículos que eu farei aqui, certo? O capítulo 8, ele tem 13 versículos, será um vídeo bem pequeno, diferente do capítulo 7, né, que foi um pouquinho extenso. Vamos lá, capítulo 8 de Apocalipse. Eu vou ler alguns versículos e só depois eu faço o comentário. Um exemplo, vou ler versículo 1 e 2 junto, faço o comentário e depois vou para o 3, certo? Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Fazendo comentário agora, tá? E lembrando que esse comentário é da Bíblia de aplicação, Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, da Almeida, revista e corrigida. Comentário. Quando o 7º selo é aberto, são revelados os juízos das 7 trombetas. Selos são apenas uma parte são apenas uma parte. A 7ª trombeta anunciará o juízo das 7 taças. Você encontra isso lá no capítulo 11, versículo 15. No 16, do 1 ao 21 também. Os juízos anunciados pelas trombetas e pelos selos são apenas uma parte do juízo de Deus, pois seu juízo final e completo ainda está por vir. Vamos para o versículo 3 agora. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Fazendo um comentário, né, sobre esse versículo 3, no templo usava-se um incensário cheio de carvão em brasa durante as cerimônias de adoração, que está lá no Antigo Testamento, certo? O incenso, quando despejado sobre o carvão, desprendia fumaça com perfume adocicado. Essa fumaça simbolizava as orações dos crentes que subiam para Deus. Eu achei isso tão lindo, né? A fumaça era a nossa oração. Que coisa linda, e chega até Deus. Você encontra isso lá no capítulo 30 do livro de Êxodo, certo? Capítulo 30 do livro de Êxodo, do versículo 7 ao 9. Agora vamos para o versículo 4 e 5, que eu não farei comentário, só no 6, tá? Versículo 4 e 5. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Versículo 6. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se preparam para tocá-las. Vou fazer um comentário do versículo 6, certo? O toque da trombeta tinha 3 finalidades. 1. Advertir sobre a certeza do juízo. 2. Conclamar as forças do bem e do mal para a batalha. E 3. Anunciar a volta do rei, o Messias. Esses avisos nos aconselham a estar seguros de que nossa fé esteja firmemente firmada em Cristo. Agora eu vou ler dos versículos 7 ao 12, para poder fazer um comentário, certo? O primeiro anjo
tocou sua trombeta, e foram lançados sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. Um terço da terra pegou fogo, e foi queimado um terço das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. Um terço da água do mar se transformou em sangue. Morreu um terço de todos os seres vivos do mar, e foi destruído um terço de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha, sobre um terço dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Fazendo um breve comentário, né? Como apenas um terço da terra foi destruído por esses juízos das trombetas, isso quer dizer que apenas um juízo parcial de Deus foi manifesto. Sua ira completa ainda não foi manifesta. Então, nós vimos que todos esses anjos tocou a trombeta, né? Porém, todas essas trombetas significam o juízo parcial de Deus. É uma parte do juízo. Ainda não chegou o juízo final, tá? Agora, o versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Fazendo um comentário desse versículo 13, né? Abacuque usou a imagem de uma águia para simbolizar a rapidez da destruição. Você encontra isso lá no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 8. Aqui o cenário também é o mesmo de uma águia voando sobre a terra, avisando sobre os terrores que ainda virão. Embora tanto os crentes como os incrédulos experimentarão os terrores descritos nos versículos do 7 ao 12, aqueles que habitam sobre a terra são os incrédulos que sofrerão danos espirituais durante os próximos juízes das 3 trombetas. Deus garantiu aos crentes que seriam protegidos contra qualquer dano espiritual. Está lá no capítulo 7, versículo 2 e 3. No capítulo 6, versículo 10, os mártires clamam a Deus dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ao ver a iniquidade do mundo, nós também podemos clamar a Deus: por quanto tempo ainda? O julgamento finalmente chegará nos capítulos seguintes. Podemos nos sentir aflitos e impacientes, mas Deus tem seu próprio plano e cronograma para os acontecimentos e devemos aprender a confiar nele, porque ele sabe o que é melhor. O juízo final chegará. Você pode estar certo disso. Agradeça a Deus pelo tempo que lhe resta para abandonar o pecado e use o tempo de que ainda dispõe para ajudar os outros a se aproximarem dele, né? Então, esse comentário termina com um encorajamento, né? Que você pode ficar certo disso, o juízo final virá. Então, que o tempo que lhe resta, você agradeça a Deus por esse tempo e peça força a Ele para eu e você abandonar o pecado e nós
fazermos com que outras pessoas abandonem também e venham a Cristo. Amém? Então, nós terminamos aqui o capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 9, né, um capítulo muito forte. Eu já fiz o estudo dele, achei muito tremendo, muito forte. Eu vou gravar 2 vídeos. Um vídeo eu vou gravar sobre a mensagem um vídeo como eu venho fazendo, né? Vou ler o capítulo, os versículos, e aí farei os comentários. E em um outro vídeo eu quero gravar uma mensagem sobre a quinta trombeta, porque eu achei muito forte e quero passar para vocês também, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês.